Todos devem conhecer o Salmo 91, ou pelo menos ouviu falar. Mas será que conhecem o real significado, aquilo que ele representa nas Escrituras? Muitas pessoas não entendem o real sentido que ele quer passar. Utilizam ele como se fosse um amuleto, um patuá, algum talismã protetor, onde casas e recintos religiosos possuem Bíblias abertas nesse salmo. Hoje nós vamos entender o que realmente esse salmo representa de uma forma muito simples e rápida. Existem aqueles que vão utilizar esse salmo de uma maneira superior aos outros, como uma oração, uma súplica de exorcismo no próprio ritual romano de exorcismo. Mas nós sabemos que salmos, cânticos, louvores, orações, elas não foram feitas para serem repetidas, mas para serem lembradas como modelos para que criemos as nossas. O próprio Jesus, antes de começar o Pai Nosso, ele explica que não devemos repetir orações em vão, não devemos repetir nossas súplicas como fazem os gentios, os pagãos, porque assim estaríamos nos assemelhando a eles. O Salmo 91 é mais uma amostra de vários outros salmos, onde o escritor deixa claro o seu temor pelo mal, mas o seu destemor pelo mal quando Deus é a sua sombra, quando Deus está próximo dele. E ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Esse salmo, assim como vários outros, estão carregados de simbolismo. Aqui ele vai usar uma linguagem metafórica e provavelmente as gírias que eram usadas naquela época, naquela localidade, naquele tempo. Quando ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que está refugiado nesse esconderijo, ele descansa à sombra do Onipotente. Por que descansa à sombra? Quando temos uma sombra, ela sempre está perto da gente, ela está ligada a gente. Então a sombra denota uma proximidade muito grande. Descansar à sombra do Onipotente é descansar muito próximo dele. É estar próximo do Onipotente, do Todo-Poderoso. Depende da tradução que você vai pegar. Esse salmo ele vai mudar algumas palavras dependendo da tradução. São várias possibilidades. Aqui ele diz: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui muitos vão dizer que ele está falando de algo material, realmente de uma praga, de uma doença, de algo que assola e que mata populações. Eu acredito no seguinte: existem coisas que são colocadas com um duplo sentido. Pode valer tanto para pandemias, para epidemias, para pestes, pragas, quanto também para esse tipo de praga no mundo espiritual. Porque nós sabemos que muitas coisas, se não todas, no mundo material são os espelhos das espirituais. O que acontece lá resvala no nosso plano terreno. E aqui ele vai continuar dizendo o seguinte: cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Será que Deus tem asas? Deus tem asas? Claro que não. Aqui ele está usando uma linguagem completamente parabólica, simbólica, para dizer que, assim como nós vemos em outros versos bíblicos, comparando a galinha quando fecha suas asas e protege os seus pintinhos, ele está fazendo uma comparação que Deus nos abraça de uma forma que ninguém pode tomar das mãos dele. E aqui ele continua também dizendo o seguinte: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui ele está usando um paralelismo, ele está fazendo uma repetição clara, utilizando sinônimos, e ele está apontando aqui horários específicos para a atuação do mal.
Esse salmo ele está com linguagem de parábola claramente. Então ele não está se referindo propriamente a pragas terrenas, mas muito provavelmente ele está citando aqui coisas espirituais que assolam o nosso mundo. Por que meio-dia? Para quem não sabe, existem culturas antigas que adoravam os deuses dia e noite. Só que também existia uma adoração de entidades das trevas, demônios, e cada religião vai ter um nome diferente para essas entidades das trevas. Sempre houve essa adoração das trevas. Naquela época, existia um culto a demônios que era feito exclusivamente no horário do meio-dia e também à noite, mas o horário ainda não está certo. Hoje, por exemplo, nós temos aí sacrifícios, oferendas, despachos, invocações que são feitas à meia-noite. O inverso disso. Há deles que fazem aí 3 da manhã também, 3 da madrugada. Então, por que é que ele diz para não temer esse terror noturno, essa praga que se propaga nas trevas, na escuridão, na noite? E aqui ele vai dizer o seguinte, que há uma mortandade que assola ao meio-dia e tem uma seta que voa de dia. Essa seta é uma flecha. Assim como o escritor, acho que é Efésios 6,16, o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós temos que ter o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. E esses dardos são justamente essas flechas pegando fogo, onde ele não consegue nos alcançar, mas lança de longe para nos atingir, para nos ferir, nos enfraquecer ou até mesmo nos matar. Mas o que é que acontece? Aqui ele vai dizendo que se você está próximo do Altíssimo, você está protegido de todas essas coisas. Por que esses horários específicos? Como eu disse, né? Há oferendas, despachos, né? Eu não vou usar o nome vulgar que é feito aqui, que são feitos nesses horários, né? Locais de cachoeira, encruzilhada, mata virgem, cemitério, casas abandonadas e por aí vai. Acredita-se que ao invocar Deus ele vem, e ao invocar o demônio ele também vem. Quando eles fazem isso, com certeza a atividade demoníaca ganha mais legalidade e acaba por pesar o nosso mundo. Quando o mundo inteiro está clamando a Deus, algo grande acontece no mundo espiritual. E quando o mundo inteiro está clamando, ou uma nação inteira está clamando, invocando espíritos em uma determinada hora, você acha que não muda nada no mundo espiritual? O crente, o cristão, o convertido, o verdadeiro seguidor do Evangelho, ele não vai ser possuído. Mas nós conhecemos e estamos cansados de ver em toda a Escritura pessoas, homens de Deus, que foram oprimidos, perseguidos pelas trevas. Isso não pode ser ignorado. O próprio Jesus estava sendo tentado. Isso que foi escrito. E o que será que não foi escrito? Tantas batalhas que ele pode ter lutado contra o diabo e não soubemos. Foi só entre ele e Deus. Ele continua aqui a dizer que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ele está dizendo que você pode ter exércitos com você, pessoas, amigos, familiares, aos milhares com você. Mesmo que 1000 venham a cair do seu lado e 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Não interessa se está caindo todo mundo. Se você habita próximo do Onipotente, próximo na casa, no abrigo do Todo-Poderoso, você não pode ser tocado. Jó, ele foi tocado porque Deus permitiu que o diabo fizesse assim. E ele continua: somente os teus olhos contemplarão e verão o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada.
nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, ou seja, à tua casa. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Curiosamente, esse foi o verso que Satanás usou para tentar enganar Jesus. Se eu não me engano, foi a segunda tentação das 3, onde ele leva para o pináculo do templo e ali diz que é para Jesus se jogar, porque está escrito que ele vai te sustentar, vai mandar os anjos para que nem teus pés tropecem nas pedras. Mas é claro que aqui ele não está dando uma legalidade para você pular de algum canto, para você tentar se matar. É muito claro isso. Ele está usando de um sentido figurado. Não é um incentivo para você fazer nada de errado. E há quem acredite nessas coisas. Pisarás o leão e a áspide. E aqui ele repete novamente com sinônimos. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Também não é uma legalidade para você sair catando leão aí, cobra e tá pisando. Mas muito provavelmente aqui ele está se referindo ao diabo e aos seus demônios. Por quê? O diabo não é comparado ao leão que ruge ao redor buscando a quem possa tragar? Está aqui o leão. E a serpente não é desde o princípio, desde o Éden, o símbolo de Satanás, a antiga serpente? Ele não aparece dessa forma? Aqui provavelmente está falando diretamente ao Satanás e seus subordinados. Porque a mim apegou com amor e eu o livrarei. Poluei a salvo porque conhece o meu nome. Aqui já é palavra de Deus, já é o próprio Deus falando, né? Verso 14, 15 e 16. E ele continua no 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo, como eu disse antes, assim como vários outros, eles são usados todos como orações de libertação ou de exorcismo, como eu mostrei no manual. Ocorre que até o nome de Jesus, que é sobre todo nome, o poder foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra, o nome de Jesus ele não pode ser usado por qualquer um. Nós vemos na própria Bíblia exorcistas judeus que tentaram expulsar demônios e não conseguiram, tentando usar o nome de Jesus que Paulo pregava. Os próprios discípulos tentaram expulsar demônios e não conseguiram. Então você veja que não é qualquer um e nem de qualquer modo que você vai chegar com o nome de Jesus e usar dele como se fosse um abracadabra, como se fosse uma palavra mágica. Não é assim que funciona. Nós vemos com clareza nesse manual a recitação do Salmo 91. E ele é usado, tem vários salmos, mas ele é usado como o salmo principal já no princípio, para poder fazer as deprecações iniciais. Seja Pai Nosso, seja salmos, sejam versos bíblicos que você vá ler com intenção de tirar demônios de outras pessoas, não vão funcionar. Por quê? Porque isso é apenas uma mera explicação do que aconteceu. O diabo, ele conhecia Jesus de perto. Ele conversou com Jesus na tentação. Os seus demônios reconheceram ele como filho de Deus no endemoniado gadareno. O diabo possuiu Judas na própria ceia. E Judas não ficou estribuchando porque estava perto de Jesus nem nada. Você percebe que o diabo ele não tem medo de estar perto de Jesus. Ele não tem medo de qualquer um chegar e usar o nome de Jesus como se fosse um amuleto, como se fosse uma palavrinha mágica. O diabo, ele tem medo quando Deus utiliza pessoas na terra que estão em comunhão com ele, em ligação, como um instrumento, como um receptor desse poder que vem do alto, não vem de você.
E esse receptor capta esse poder e transmite às entidades através do nome de Jesus. A isso ele tem medo. Com certeza ele vai acusar, dizer que você tem pecado, que isso e aquilo. Quem é que não tem? Mas se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Você é pecador e continua tendo pecado. Porque aquele que diz não ter pecado é mentiroso e nele não habita o Espírito da verdade. Por mais que você peça perdão a Deus e Deus lhe perdoe, os pecados continuam com você. Você continua humano. Eles só serão extintos no final dos tempos, quando você receber um corpo glorificado. Mas o fato deles estarem aí armazenados, ainda no seu íntimo, no seu interior, não significa dizer que você não foi perdoado. Você foi perdoado, você não deve mais nada. Se Cristo lhe lavou com o sangue dele, por mais que você seja um pecador, você não deve mais nada a ninguém. E o acusador, o opositor, que é Satanás, o diabo, ele não tem mais legalidade para apontar o dedo para você. Muito provavelmente o salmista, ao falar todas essas frases, ele já havia reconhecido isso que eu acabei de falar. Por mais que ele tenha feito coisas horrendas, derramado sangue, cometido pecados matrimoniais e muito mais, ele tinha o coração contrito, quebrantado, arrependido. E assim ele chegou numa contrição e arrependimento verdadeiro diante de Deus. E era isso que Deus queria, era isso que Deus quer até os dias de hoje. Pessoas que reconheçam seus erros, se arrependam e busquem mudar, busquem melhorar. O Salmo 91 é um exemplo claro de que ele não teme mais as trevas. O Salmo 91 é um exemplo além disso. É um exemplo de que ele aprendeu de que, estando com o Senhor, por mais que o diabo tente levantar para lhe acusar, ele não tem que temer, porque todos os seus pecados foram perdoados. Tá certo? Então, hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.